Olá, eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em proteção da informação. Nós vamos falar aqui sobre cibersegurança, segurança da informação, proteção da privacidade, de uma maneira simples e que seja fácil de entendimento, né? Tratar esses temas aí que muitas vezes tem muitos termos técnicos e vamos dar uma abordagem para que seja entendida mais facilmente pelo cidadão e por você também, empresário ou empresária, né? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Em um outro encontro, nós falamos sobre a questão de proteção de dados pessoais, mas voltado para a questão do cidadão. E agora eu vou falar um pouco mais sobre essa legislação, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Foi promulgada em 2018, levou 2 anos para, digamos, efetivamente começar a valer. Depois, em 2020, quando foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também teve um tempo aí de 2 anos para que essa autoridade se estruturasse. A partir de 2022, a autoridade já está totalmente estruturada, já definiu como devem ser as multas. Então, nós vamos tratar desse assunto voltado um pouco mais para o empresário. E nós precisamos dizer que essa questão dos dados pessoais, de tratamento de dados pessoais, é assim que a lei fala, tratamento. Tratamento é qualquer ação que a gente faz em relação a dados pessoais, gravação, coleta, emissão de relatório, né, cópias de backup, qualquer coisa que a gente faz, a lei fala como tratamento, ela vale para qualquer tipo e porte de empresa, até para o próprio profissional liberal, né? Quando eu comecei a falar e estudar muito esse assunto, às vezes traziam aquela questão, mas tinha aquele médico, por exemplo, mais antigo, que ainda tem as informações nas fichinhas, como é que ele vai usar dado pessoal, como é que ele vai usar a segurança da informação, que é um termo normalmente ligado a questões técnicas. Eu sempre dizia, de uma maneira simples, a lei fala de princípios, a lei fala de conceitos. Então diz, olha, você, empresário, né, você é responsável pelos dados pessoais, no caso desse exemplo do médico aí, inclusive dados pessoais sensíveis, porque trata de informações médicas, nós falamos no outro encontro, né? Dados pessoais é qualquer dado, qualquer informação que identifica ou possa identificar uma pessoa, e dados pessoais sensíveis são aqueles ligados a questões médicas, a questões da biometria, a questões de comportamento, a questões de escolha religiosa, de opção de sindicalizar, coisas desse tipo aí. Mas voltando, por exemplo, do médico, então aquele médico que tem as fichas lá, né, e guarda numa gaveta, guarda lá naquele armário, né, ele tem que, por exemplo, né, ao final do expediente, fechar aquele armário, né? Aquelas fichas que vão estar disponíveis, elas vão ser acessadas apenas pelo médico e pela secretária ali, e no caso da secretária, a responsabilidade é tirar a ficha, entregar ao médico, não é ficar vendo a ficha dos pacientes. Então o médico tem que fechar aquela, né, aquele armário, aquele recipiente físico lá. Então isso ele está praticando a proteção de dados pessoais. Então aqui eu vou comentar os principais conceitos da lei, né? Evidentemente, você como empresário, na medida que for implementar, talvez você precise de uma ajuda de alguém especialista, tá? Mas você, antes de tudo, você precisa entender quais são os conceitos da lei, né? Então, voltando aí, dado pessoal, qualquer dado que possa identifique ou possa identificar uma pessoa natural, né? E aí eu já falo essa questão, a lei realmente ela cita pessoa natural, e pelo Código Civil pessoa natural é a pessoa viva, né? Mas o judiciário já tem considerado, né, mesmo esse termo tendo sido utilizado na legislação, que também dados pessoais de pessoas falecidas também eles têm que ser protegidos, eles têm que ter respeito a eles, né? Então a lei, na prática, né, o judiciário aceita que a lei também cubra dados pessoais de pessoas falecidas aí, é muito importante isso. E dados pessoais sensíveis, que são aqueles ligados a comportamento, ou dados de biometria, dados das pessoas, reconhecimento facial. Tá? Então, a lei começa logo com dois conceitos muito importantes, né? A questão da organização controladora e da organização operadora, né? Então, o controlador e o operador.
O controlador é quando a empresa ela é responsável diretamente, eu não vou dizer que ela criou, mas ela iniciou o tratamento desses dados pessoais. O exemplo mais simples é, por exemplo, o dado de funcionários de uma empresa. Né? Então, o funcionário entra na empresa, a empresa coleta aqueles dados, para quê? Para poder fazer a gestão daquele funcionário, para poder dar assistência médica adequada, né? Então, para poder pagar o seu salário, tem que saber a conta corrente. Então, a empresa, neste caso, tá certo? Ela está sendo a empresa controladora dos dados pessoais. Né? Então, ela é responsável e ela diz as regras que aqueles dados pessoais devem ser tratados aí. A empresa operadora, até pegando esse exemplo, né, do funcionário, né, a empresa precisa, por exemplo, ter uma assistência médica. Né? Então, essa empresa de assistência médica, né, a empresa controladora, né, passa os dados do funcionário para essa empresa de assistência médica, de convênio médico, para que ela dê assistência médica para os seus funcionários. Então, nesse momento, essa empresa de assistência médica ela está sendo a operadora dos dados dos funcionários dessa empresa. E a empresa operadora, essa prestadora de serviços, normalmente a operadora é a prestadora de serviços, ela tem que receber as ordens da controladora, né? Isso deve estar muito bem claro por contrato, né? Quais são as responsabilidades dela. Né? Então, por exemplo, olha, ela é responsável para fornecer assistência médica, para se comunicar com o funcionário, para registrar as consultas que ele fez, etc, etc. Tá? E a lei também coloca que existe uma responsabilidade mútua. Tá? Então, se por acaso um operador tiver um controle frágil de segurança da informação e houver vazamento de dados pessoais, a controladora, tá certo, é responsável também. Tá? Porque foi ela que contratou essa operadora. Então, é uma coisa que acontece muito e tem acontecido, na minha experiência eu tenho visto na prática aí, tá certo? Cada vez mais as empresas que fazem contratação de prestação de serviço ou as empresas que são contratadas pelas outras, né? Essa relação começa a ser muito mais rígida, muito mais, eu até diria, profissional, né? E hoje em dia já está uma maturidade de ter isso em contratos. Né? Então fica muito claro qual é a responsabilidade dessa empresa prestadora de serviço. E com certeza hoje já começa a ter situações que empresas não contratam determinadas prestadores de serviço porque eles não demonstram, tá certo? Eles não têm evidências de que eles têm um bom sistema de gestão de proteção de dados pessoais. E nenhuma grande empresa ou nenhuma média empresa quer contratar um prestador de serviço que seja frágil na proteção de dados pessoais. De repente existe um vazamento e essa empresa aqui vai ser a responsável, tá? Então, a lei é muito clara com relação a essas responsabilidades aí, mas lembrando que essa responsabilidade aí, tá certo? Ela é conjunta, tá? Você como empresário, tá? Como eu disse, hoje a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já deu algumas regras que flexibilizam a operacionalização, a geração de alguns relatórios para a NPD para as pequenas empresas, tá? Mas é mais uma questão de relatórios, de formato, de alguma questão de comunicação. A responsabilidade, né, e os controles que devem existir em relação a dados pessoais valem para todas as empresas, para aquele grande conglomerado, como para a empresa pequena, como para o prestador de serviço, né? E também às vezes, lembrando, às vezes você pode ser um pequeno prestador de serviço, mas você presta serviço para uma empresa grande ou você presta serviço para uma multinacional. Né? Lembrando que a nossa lei foi inspirada na lei, né, no ato, né, do Parlamento Europeu, GDPR, que é equivalente à nossa lei. Inclusive, essa legislação europeia ela é mais rígida e às vezes até mais detalhada do que a nossa lei. Então, você como prestador de serviço, você quer continuar fazendo serviço para uma grande multinacional aí, né? Que além de você ter, né, seus ganhos aí como prestador de serviço, você tem um bom respaldo, você tem uma boa referência. Olha, eu presto serviço para uma empresa que está sob a legislação europeia e ela me aceitou como prestador de serviço aí. Então eu vou dar aqui alguns
passos iniciais que você, como empresário, deve exigir, deve fazer ou deve exigir dos seus profissionais que são responsáveis pela questão de segurança da informação e também de proteção de dados pessoais. Primeiro, a empresa precisa identificar quais são os dados pessoais que ela trata. Né? Principalmente se ela for uma prestadora de serviço, né? E se as responsabilidades que ela tem em relação àquela empresa que contratou ela está em contratos. Então ela precisa identificar quais são esses dados pessoais, né? E aí agora eu vou falar de uma maneira geral, seja operadora ou seja controladora. Ela precisa identificar esses dados pessoais, ela precisa identificar se realmente aqueles dados pessoais ela está coletando são exclusivamente para aquela finalidade. Quer dizer, então, se a finalidade é um tratamento de funcionário, então ela deve coletar dados exclusivamente que possibilitam essa gestão de funcionário. Ela não deve coletar mais dados pessoais do que o desnecessário, tá? Se ela precisar coletar. Por exemplo, né, isso acontece bastante. Às vezes a empresa faz filme interno, né? Então, na realidade, o fato dele ser funcionário, ele não diretamente ele permite o uso da imagem. Então, a empresa faz um acordo, né, faz um termo, né, que aquele funcionário permite o uso da imagem dele. Por quê? Porque quando ele foi contratado, os dados pessoais, a foto que ele tirou, ou até imagens que apareça ele trabalhando essa coisa toda, foi para que a empresa fizesse a gestão dele como funcionário, como colaborador, né? Então a empresa tem que ver quais são os dados que ela tem, quais são os dados que ela coletou para ver se está coerente com aquela finalidade. E como a lei coloca, né? Eu também citei no nosso outro encontro, né? As empresas podem tratar dados pessoais, mas para o tratamento de dados pessoais, a lei ela coloca 10 bases legais, né? 10 opções para que quando você trate de dados pessoais aí você esteja respaldado. Eu vou citar basicamente dois assim que são os mais comuns porque tem bases legais em relação à segurança pública, em relação à saúde, né, saúde pública também, né, questões de governo, alguma coisa desse sentido. Mas do ponto de vista prático, normalmente as empresas utilizam dados pessoais em função de um contrato, por exemplo, no caso do funcionário, um contrato de trabalho, se for uma empresa de prestação de serviço continuada aqui com seus clientes, né? Você assina um contrato de prestação de serviço, você contrata aquela empresa, você tem um contrato, às vezes até não explícito, mas você faz uma compra e essa empresa precisa entregar esse produto na tua casa. Então ele emite uma nota fiscal, né? Então na nota fiscal tem o teu endereço, tem o teu nome, tem dados de telefone, essa coisa toda, porque ela precisa para aquele contrato de entrega de produto, tá? Então é muito importante que tenha essa base legal. Qual é outra base legal muito comum, Edson? Por exemplo, é a questão do consentimento. Isso fica muito simples quando você às vezes vai num site e, né, um site de uma empresa, site é aquele, né, o local lá na internet, aquela tela da internet da empresa, e você diz, olha, eu quero receber uma newsletter dessa empresa, eu gosto muito desse assunto e eu quero. Então ela diz, olha, eu quero que você clique aqui permitindo que eu tenha acesso ao teu e-mail, né? Normalmente, basicamente e-mail, às vezes o nome, né? E às vezes às vezes até o CPF, às vezes para uma questão de duplicação, né? O telefone, porque você pode esquecer a senha que você fez lá esse cadastro com ela lá. Então, você está dando o consentimento, mas lembrando que todo uso de dado pessoal, ele tem um tratamento específico. Então, você está dando o consentimento, por exemplo, para receber uma newsletter. Você está dando o consentimento para você ter acesso a um material que essa empresa disponibiliza do teu segmento profissional. Né? Então, tem uma finalidade específica. Né? Então, você como empresário tem que estar claro quais são os dados que você usa, se você não está coletando, que você trata do seu cliente ou do cliente do seu cliente, né? Se você não está coletando dados a mais, né, do que necessário para aquela finalidade. Tem uma questão importante que a lei diz, que é a questão da guarda dos dados. Então, a guarda dos dados deve acontecer exclusivamente durante o período daquele tratamento de dados. Ou
por uma questão legal. Então, por exemplo, né, que eu disse de você faz uma compra, a empresa te entrega aquele produto, só que ela emitiu uma nota fiscal e por uma questão de legislação municipal, estadual, federal, ela tem que guardar aquela nota fiscal por 5 anos. Então, o serviço foi prestado, a entrega do produto foi feita. Ela é uma empresa logística, mas ela precisa guardar aqueles dados ali por uma questão legal aí. Tá? Então, a empresa, o empresário, tem que garantir que, né, quem esteja tratando essa questão de dados pessoais na sua organização, identifique essa base legal, identifique se os tempos de guarda dessas informações estão sendo coerentes, né? Mesmo que sendo um consentimento, né? Esse consentimento tem que ter uma lógica de um período, não vai ser um consentimento eterno. Né? Então, minha recomendação, por exemplo, se você tem um consentimento de uma newsletter, de um acesso profissional, né? Até mesmo, às vezes, uma empresa coleta currículos e depois diz, olha, cara, você não foi aproveitado nessa vaga, mas você permite que a gente fique com seu currículo para outra ocasião? Normalmente as pessoas até deixam, porque ela, né, puxa, de repente pode aparecer uma oportunidade, eu não vou tomar conhecimento e meu currículo estando lá, essa empresa vai se comunicar comigo, eu permito. Né? Minha sugestão é que anualmente essas concessões, né, essas autorizações sejam revistas. A lei não fala exatamente nesse tempo, né? Então eu recomendo 1 ano, né, 2 anos no máximo aí. Não tem sentido ser uma empresa justificar que tem um dado pessoal aí, porque há 10 anos atrás alguém permitiu. Né? Fica um pouco incoerente aí, tá certo? Outra questão de responsabilidade da organização é que a organização ela é responsável pela segurança da informação desses dados pessoais. Né? Então, se a empresa tem os dados pessoais dos funcionários, né, ela é obrigada a ter sistemas que controlem os acessos. Né? Quer dizer, não é porque eu sou um funcionário, outra pessoa também é funcionário, eu vou poder ficar vendo os dados dela, médicos, por exemplo. Né? E mesmo as pessoas do RH, tá certo? Por exemplo, de recursos humanos, não necessariamente ela vai ver o conteúdo por exemplo, de consultas de tipos de médicos que essa pessoa foi. Né? Ela pode ter um relatório dizendo, olha, né, a gente usou tantas consultas aqui porque a gente precisa pagar à empresa por exemplo, de assistência médica, se o contrato tiver alguma limitação de questões de consultas aí. Mas não o mérito da consulta. Né? Então, essa análise de proteção da segurança da informação é de responsabilidade da empresa, é de responsabilidade da organização. Né? Então, isso é muito importante aí. Tá? Outra questão é que, com a criação da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é semelhante ao que tem em tratamentos de telecomunicações existe a Anatel, né? A ANPD, a empresa precisa definir o nome de uma pessoa, né, que tem as funções de encarregado, que é aquela pessoa que vai receber as queixas ou os questionamentos das pessoas sobre dados pessoais que tem. Essa pessoa, esse encarregado, vai ter um nome lá na NPD e a NPD se comunica com ela caso ela tenha alguma questão com essa empresa. Então, é importante definir essa pessoa aí. Outra questão que é uma das responsabilidades do encarregado é o atendimento aos questionamentos das pessoas, dos cidadãos. Né? Como eu falei no outro vídeo, nós, como cidadãos, temos o direito de questionar qualquer organização sobre a questão de quais são as informações que vocês têm. Então, a empresa tem que estar preparada, seus sistemas de informação têm que estar preparados. Edson, é muito complicado, minha base de dados é antiga. Cara, te vira. A organização tem que ter tecnologia adequada para responder a qualquer questionamento de cidadãos aí, tá? Sobre o uso de dados pessoais. E uma outra coisa que eu não vou entrar em tantos detalhes, mas a NPD exige a emissão de alguns relatórios sobre o tratamento de dados pessoais, quais são as proteções existentes, tá? E aí eu gostaria de finalizar, né, dizendo, às vezes, por exemplo, tem a questão de condomínio, né, muitas pessoas, principalmente condomínio não comercial, porque comercial já é quase uma empresa bem forte, né, às vezes condomínio residencial, mas Edson, como é que é? O condomínio é o controlador, é o operador? Depende,
Depende, se você contratar uma empresa, né, para fazer a gestão dessa questão dos dados pessoais aí, o condomínio sempre vai ser o controlador e essa empresa vai ser a operadora, então ela vai ter responsabilidade. É importante que se seu condomínio utilizar reconhecimento facial, isso esteja colocado na assembleia, né, tá certo? E esteja explícito que esses dados vão ser gravados e vão ser respeitados, a proteção, vão ser guardados durante um certo tempo, né? E o condomínio é responsável por essa, como qualquer outra empresa, é responsável por esse tratamento. Em resumo, pessoal, independente do tamanho da sua organização, independente empresário ou empresária do tamanho e do tipo de negócio que você tem, sua organização, e mais especificamente você, é responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos seus clientes ou dos clientes dos seus clientes. Então, esse é um assunto importante, né? Que você precisa estar legalmente adequado, você precisa estar em conformidade com a LGPD. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação, cibersegurança e proteção da privacidade. E a gente está aqui para falar de uma maneira simples sobre vários aspectos e assuntos complexos, mas tratando numa linguagem de fácil entendimento. Até a próxima.